Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à última aula da nossa Semana dos Objetivos e hoje a gente vai chegar no nosso ponto final, né? No finalzinho do quebra-cabeça, que é o último, mas não é menos importante, sempre falo isso, né? Que o último não é menos importante que o primeiro, né? São tudo uma questão de encaixes, tudo é questão de passo a passo. E hoje a gente vai falar sobre o ponto final de chegar nos nossos objetivos. Eu quero falar para vocês uma coisa, que eu como profissional da área de desenvolvimento de pessoas, como profissional que sou contratado para ajudar empresas e pessoas a alcançar melhores resultados, como o Vinícius, uma pessoa que já alcançou os resultados que queria na sua vida, não todos, mas grande parte deles, grande parte daquilo que era pensado, estrategiado e colocado em ação na época da faculdade foi, né, na minha vida realizado. E é uma pessoa que chegou nesse momento aqui depois de 4 anos e já está com planos mirabolantes para frente. Vejo que quando uma pessoa conversa comigo, tá? Imagina que tu tá numa festa de família, tá? Comigo lá e tu me encontra. E diz assim, oi Vinícius, como é que tá? Eu, oi, como é que tá? Tudo bem? E a gente tá conversando e eu te pergunto quais são as tuas metas pro futuro e tu me fala tuas metas, né? Sei lá, mas você me falou uma meta lá. Minha meta é abrir um negócio de sorvetes salgados, digamos assim, né? Sorvete com gosto de... Imagina um sorvete com gosto de carne, uns troços muito loucos, assim. E, cara, eu não vou ser aquele cara que vai falar, não vai dar certo. Quando tu for me falar isso, né, a tua estratégia lá de vender sorvetes salgados, que é um plano super, hiper, mirabolante teu, eu vou pensar, a única coisa que eu vou pensar é quanto tempo essa pessoa vai realizar esse objetivo. Por quê? Porque não existem sonhos que não sejam cumpridos. Tá? Não existem metas que não sejam cumpridas. Existe uma questão que é chamada tempo. Tá? Toda meta, sonho e objetivo é uma questão de tempo. Tu pode chegar para mim e falar, olha, eu quero abrir uma loja de sorvetes e faturar 100 mil reais com ela. Ótimo. É uma questão de tempo. Né? Tu pode começar como estratégia a vender sorvete salgado. Tu acha que sorvete salgado é importante. Pode ser que dê certo, que tu fature 100 mil, mas pode ser que não. Mas se não deu certo, tu vai trocar a estratégia. De repente tu vai colocar lá uns sorvetes temáticos, né? Cada sorvete com um nome diferente, barato, tipo Starbucks. E aí tu consegue chegar na tua meta. Então pra mim é tudo uma questão de tempo, tá? E do tamanho da tua meta, né? Então, essas duas variáveis, essas duas coisas, o tempo e o tamanho da meta, são extremamente importantes. Hoje eu vou falar para vocês como cortar esse caminho, tá? Uns 30%. E ser mais assertivo nesse ponto. Porque vamos pegar o que a gente conversou nas últimas aulas. Eu falei sobre os erros que as pessoas cometem ao chegar nos seus objetivos. Então tu entendeu que se tu formular mal a meta, tu não vai chegar no teu objetivo, certo? Ou tu vai demorar muito, ou tu vai penar até chegar. Muito, muito, muito. É o que faz as pessoas às vezes demorar 10, 20 anos para chegar numa meta. Então não saber formular. Então é aquilo. Basicamente, ó, eu quero ganhar peso, né? E vai ganhando peso e perdendo e ganhando porque não sabe para onde vai. Se é 10, se é 15, se é 5 quilos. Vai mudando a meta sempre, né? Então, é isso. Então, e às vezes, eu ganhei peso. Tá, mas ganhou 2 quilos. Tá, mas eu não tô feliz com isso, entendeu? Então, é o que acontece com algumas pessoas. Depois, né, o segundo erro que daí, das pessoas que sabem formular o objetivo. E aí tem o segundo erro, que é usar qualquer tipo de estratégia. Não parar para pensar em como vai fazer, que método vai usar, né? Não parar para analisar, eu posso modelar, eu posso ver alguém que chegou lá e buscar essa meta, eu posso estudar um método, uma biografia, um passo a passo, eu posso contratar um profissional, eu posso pegar alguma estratégia que eu já usei, que deu certo para mim e usar de novo. Então é o segundo erro.
Terceiro erro é não colocar as coisas em ação. Então, às vezes as pessoas têm um método, têm um profissional, têm a meta bem formulada, mas não colocam em ação. Esses são os 3 erros. E hoje a gente vai falar do último ponto, que é a ação. E a gente fala que se a gente souber formular bem uma meta, né, bem fechadinha, a gente já está ali, ó, já está com o nosso foco. A gente já sabe para onde quer ir. A gente escolheu a nossa estratégia. Ok, eu já sei. E agora? Agora entra a parte da ação. Tem muita gente que é sonhadora, né? E aí a gente entra nessa parte de sonhos mirabolantes e tal, que sonha coisas mirabolantes, coisas geniais. Só que quando ela pensa assim, ó, tá, como é que eu vou colocar isso aqui na minha semana, no meu dia? Como é que eu vou fazer esse objetivo acontecer? Ela cai. Por quê? Tudo isso, todo esse processo, todo esse quebra-cabeça, todo esse castelo sem ação, né? É como se tu quisesse construir uma casa sem cimento. Imagina tu construir uma casa sem cimento. Tu ia conseguir? Tu só juntar os tijolo por tijolo, assim, né? Pega tijolo e bota um em cima do outro. Não vai dar, tua casa vai cair. Então, ação é esse cimento. Ação é que fecha tudo no teu objetivo. E quanto mais ação tu colocar, mais rápido tu vai chegar no teu objetivo. Seja ele grande, seja ele pequeno. Tem um objetivo grande, enorme aqui pra mim. Ok, meu objetivo é enorme, é grande. Estima-se que em 5 anos eu chegue, né? Mas se tu colocar ação, tu consegue chegar em 2 anos e meio. Consegue chegar em 1 ano. Consegue chegar em meses, como aconteceu comigo. Então, extremamente importante tu colocar as coisas em ação. Tem uma passagem de um livro do Geraldo Rufino, que eu tenho aqui Eu tenho aqui, ó. O Catador de Sonhos. Que ele conta que ele e o irmão dele começaram a catar sucata, né? Esse livro é legal. Eu vou sair daqui, eu vou começar a ler ele de novo, porque é interessantíssimo. Esse cara quebrou um monte de vezes e hoje ele é multimilionário. Cara excepcional. Ele e o irmão dele, eles eram muito pobres, ele perdeu a mãe, o pai, né, era meio fora de casa porque trabalhava muito para sustentar os filhos. Eles começaram a catar, né, fazer reciclagem e tudo mais. Ele e o irmão, muito pequenininhos, 13, 14 anos, né, eram adolescentes, crianças, e eles guardavam o dinheiro deles numa lata, e eles guardavam num terreno baldio, mas num local que ninguém via. E eles vinham juntando. Eles tinham, no segundo livro, ele fala uma quantia em média de uns 10 a 13 mil reais. Imagina pra época. E aí um dia eles chegaram do trabalho, né? Foram colocar o dinheiro no cofrinho e tinha uma retroescavadeira no terreno. Tinha levado, iam construir, não sei o que lá, e tinha sumido. Né? Então os caras com a retroescavadeira tiraram a lata lá que tinha o dinheiro enterrado e sumiu, eles perderam como 10 a 13 mil reais. Imaginam as pessoas que passavam muita necessidade. E aí, ficaram, tu chega a te emocionar no livro, assim, porque eles ficam muito tristes, né? Só que ele falou, cara, a gente não parou, a gente seguiu fazendo. E pra mim, chegar em metas e objetivos é você seguir fazendo. É você seguir, é você pegar as bases, que é formular, estrategiar e colocar em prática. Ir para o campo de batalha. Não importa o que aconteça. Em alguns casos, quando tu entrar para ação, vai cair como uma luva. Tá? Ou seja, tu vai ir, vai agir, as coisas vão começar a dar certo, oportunidades vão acontecer como aconteceu comigo. Quando eu me formei, eu me lembro num dia, eu tava deitado, dormindo, né, porque eu disse assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou me formar, me formei em 17 de dezembro de 2016, e eu vou ficar, tipo, 1 mês e meio sabático, tá, sabático, sem fazer nada, vou ficar 1 mês, e aí depois de 1 mês eu vou começar a tocar os meus objetivos.
E eu tinha esse tempo, tá? Eu vou começar a atender, vou começar a me mexer. Eu tava na época que eu tava vendo a parte do CRP e tal. E daí, tá, enfim, tava lá. Aí quando veio, me falaram, eu recebi uma mensagem, eu acho, olha, nós temos uma oportunidade para ti na prefeitura. E eu me lembro que eu tinha uma formatura de uma das minhas melhores amigas, até se ela tá vendo esse vídeo, beijo pra cá. Saiba que eu não fui na tua formatura, né? Não foi à toa, né? E aí me falaram, olha, tem uma oportunidade para ti, teu nome está sendo cotado, a gente está precisando de uma pessoa, né, da tua formação de psicólogo para nos ajudar numa secretaria X. E os meus pais iam viajar na época de férias, né? E eu, tá, olha, qual ação que eu preciso fazer? Pensei assim, não, eu quero, e era uma das minhas metas, era conseguir o emprego de psicólogo no local fixo, e trabalhar no extra, né? A minha primeira parte era conseguir um emprego fixo e começar a trabalhar na clínica como psicólogo, né? Trabalhar na minha área, obviamente. Então eu tinha algumas alternativas e aí eu não fui na formatura da CA e meus pais foram viajar e eu fiquei em Livramento. Fiquei uns quantos dias em Livramento, meus pais viajando, eu e meu irmão, me lembro. E um dia eu tô dormindo, né? Tava descansando, tava nos poucos dias e cara, e bateu na minha porta. Bateu na minha porta a pessoa, né? Que eu sou grato, né? Que ia... que me deu essa oportunidade, bateu na minha porta e entrou na minha casa. Entrou a empregada, disse, não, pode entrar. E aí, cara, o cara entrou, eu tava acordando, assim... E ele, cara, ó, teu currículo pra hoje, pra agora. E eu saí, assim, catando coisa no meu escritório, assim, né, sonolento, eu quase não vi a cara do cara. E eu dei meu currículo pra ele, né. E, cara, em 10 dias eu me apresentei. 10 dias eu me apresentei e comecei a trabalhar. Ou seja... Foi uma mínima ação de eu fazer um currículo e de eu começar a trabalhar. Então, o que eu quero falar para vocês é que às vezes a ação ela tá do nosso lado e a gente não faz, né? Então, o cara quando me ligou a primeira vez, ele me disse assim: "Fica atento, tá? Que a gente vai entrar em contato contigo. Faz teu currículo." Então, a minha ação foi não ir na formatura, não ir viajar, ficar na cidade. Né? Só precisava isso, ficar parado, que nem uma moita, e fazer um currículo. Então, certos objetivos, tu vai precisar uma ação, falar com uma pessoa. De repente, aquela pessoa que tu está procrastinando para falar. De repente, é aquela modelagem que tu precisa fazer daquela pessoa que vai te ajudar com resultados que tu precisa falar e tu não fala. Tu tá com medo, né? Então, esse foi o primeiro ponto, certo? Então é uma ação. Às vezes, como no meu caso, hoje, alguns grandes objetivos, tu tem que tomar várias ações, uma atrás da outra. E aí tu vai me perguntar, tá, Vinícius, mas às vezes eu não tenho vontade de agir. Mas às vezes eu não tô com disposição. Mas às vezes eu não tô bem para agir. E aí eu digo para vocês, a ação é algo que ela tem que ser contínua. Ela tem que ser sempre. É a parte talvez mais importante de todo o processo de chegar nos seus objetivos. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre como colocar aquilo que a gente pensou, estrategiou, objetivou em ação, na prática. Eu vou abrir a nossa cena aqui, certo? E vamos lá. Então, gurizada, olha só. Então, a gente já formulou, né? Eu vou copiar e vou colar aqui para vocês verem. A gente formulou
né? A gente fez uma formulação de objetivo como a gente queria e a gente escolheu a nossa estratégia, né? E a grande pergunta é: e agora, né? Como eu coloco isso em prática? Como eu pego, né, isso que é o meu objetivo e eu coloco isso na prática, no dia a dia. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E, cara, olha só. Como eu falei para vocês, existem ações que tu vai precisar só fazer uma coisa mínima, tá? No meu caso ali era escrever meu currículo e colocar em prática. Tipo, eu ia imprimir. Eu fiz o meu currículo, onde eu estagiei, o que eu fiz e mandei, tá? Deixei ali impresso. Tem vezes que tu vai precisar fazer um monte de coisa. Eu, por exemplo, assim, para fazer essa semana dos objetivos, eu tive que fazer um monte de coisa. Eu tive que fazer um monte de vídeo, os vídeos que trouxeram vocês até aqui chamando. Eu tive que fazer um monte de story, falar com uma galera. Fiz por uma semana ali o grupo da UMI15, que eu acabei não conseguindo fazer porque eu fiquei doente depois. Mas eu fiquei doente no meio do lançamento, sério. Eu tive uma crise de intestino irritável, que é um problema que eu tenho crônico. Tive que fazer um monte de coisa. Tipo, eu tive que fazer, em média, se eu parar pra contar pra vocês, eu tive que fazer, sei lá, tava falando pro meu pai, umas 100, 120 ações pra chegar até aqui. Então, é muita coisa. Então, às vezes a gente precisa fazer pouca coisa, a gente tem que fazer muita coisa. E pra gente chegar nos nossos objetivos, a gente tem que se habituar com uma coisa, que é fazer sempre, tá? Então, assim, ó, hoje eu vou falar pra vocês dos fundamentos da ação. Ou seja, como tu formular uma ação e colocá-la em prática, tá? Então, assim, ó, a primeira lei de todas da ação é sempre... Vou até tirar um negrito aqui. Vou botar um caps lock. Sempre... Opa! Esteja fazendo, tá? Sempre esteja fazendo. Então, vamos lá. Por exemplo, tu quer comprar um carro foda, né? Tipo assim, tua meta é comprar um carro até o final do ano. O que custa pra ti todos os dias parar 15 minutos do teu dia e abrir sites de concessionárias pra ver onde tu acha o teu carro preferido? Tipo assim, ó, 15 minutos assim, ó. Chegou, terminou teu dia, pegou teu cafezinho, tuas coisas, vai lá e... Cara, 15 minutos. O que impede, cara, de todos os dias tu chegar em casa e fazer um alongamento, fazer um abdominal? Assim, ó, 3 séries de 15 abdominais. Então, o sempre esteja fazendo, né? Lembra que eu falei pra vocês, às vezes tu precisa de 60 ações, às vezes tu precisa de uma. É para isso. É para tu sempre estar agindo, tá? Sempre tu tá em direção, sempre tu tá em movimento. Esses dias últimos foram super difíceis para mim, muito difíceis, porque eu fiquei doente. A única coisa que me para de fazer, de agir em relação aos meus objetivos é quando eu tô doente. Mas tipo assim, se eu tô mal, às vezes eu já me machuquei a lombar fazendo crossfit, tive um tempo parado, mas eu segui trabalhando. Tinha dor de garganta, seguia trabalhando. Diminuía a live, mas seguia trabalhando. Agora, quando me dá essas crises, que fazia 8 meses que eu não tinha, eu fico mal, eu não consigo agir. Então, a única coisa que me faz não agir é quando eu tô doente, né? Até quando eu, tenho membros da minha família doente, que eu preciso cuidar e tal. Aqui em casa a gente tem uma coisa, a gente se organiza muito. Já tive o pai no hospital, agora em dezembro, fazendo cirurgia e tal. A gente se organiza para que cada um consiga cuidar do nosso familiar e fazer as suas coisas, né? Então, eu, meu irmão, minha mãe, a gente tem muito isso. Então, por quê? Porque a gente nunca para de fazer. Às vezes, cara, é domingo, é feriado, né? Por quê? Porque isso me mantém em movimento, me mantém com ritmo de jogo. Vocês já ouviram lá, quando o pessoal, os jogadores de futebol, eles falam assim, esse jogador tá sem ritmo de jogo. Para quem não é muito do futebol, eu vou explicar para vocês. Ritmo de jogo é o seguinte,
Quando tu treina, joga um treino, tu faz um treino, tu tem um ritmo, tá? É o pessoal que tu conhece, o pessoal não corre tanto, corre mais, toca mais a bola, né? Não faz muita correria. Agora, quando tu tá num jogo valendo, a intensidade é maior, com certeza. É tipo assim, tu vai correr mais, tu vai dar o carrinho, o jogador vai entrar mais forte em ti. E ritmo de jogo, né? E às vezes jogadores ficam muito tempo sem jogar uma partida oficial porque machucou alguma coisa e fica sem ritmo de jogo, sem ritmo de pressão. Conosco, no campo dos objetivos, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu fiquei 5 dias sem fazer nada, praticamente. Só deitar na cama, tomando chá, tomando remédio, indo no médico. Aí eu parei, eu olhei uma série, eu tive alguns atendimentos que eu tive que fazer, porque eu não podia deixar alguns clientes meus na mão. Então eu fiz, ainda bem que eu tô em casa. Teve uns atendimentos que eu até passei mal no meio do atendimento, pra vocês terem noção como eu sou hard work. Mas eu fui, fiz o atendimento, voltava, me deitava na cama, não tinha vontade de fazer nada. Então o que acontece? Hoje, se eu voltasse como eu tava no sábado, na sexta passada, fazendo 1000 de ações, gravando 1000 de coisas, não ia dar. Eu não ia conseguir, certo? Então hoje eu me detive alguns pontinhos de algumas coisas, alguns ajustes importantes, tipo, por exemplo, essa aula aqui que eu estou fazendo para vocês, organizar, colocar algumas coisas, né, nas plataformas que eu trabalho, mandar alguns relatórios, coisas leves, né? Por quê? Porque eu estava sem ritmo de trabalho. Agora pega na quarta passada, pega na quinta passada, que eu tava assim, ó, acordava, tomava café, ia treinar ou fazer alguma coisa, já caía no trabalho. Eu não ia entrar nesse ritmo, por quê? Porque eu não tava com ritmo de ação. Então, é muito importante a gente entender isso. O sempre esteja fazendo te estimula a estar no ritmo de jogo. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma meta e um objetivo, tá? A gente pensou, tá? Tu tá num sábado lá, escutando uma música de boa, tomando uma cerveja, ou comendo um picadinho, comendo uma pizza, tu tá dando uma volta no parque com a tua namorada, o teu namorado, e tu tem uma ideia. Pai, eu podia fazer essa coisa. Ou, pai, eu quero ter aquele carro, eu quero passar num tal concurso. Tu teve a ideia, tu formulou aquela meta, a ação ela tem que ser imediata. Tu tem que sempre começar já fazendo. Então, por exemplo, em dezembro lá, eu tava vendo, o que eu vou fazer em 2021? Estamos em 2021. Eu tô variando. O que eu vou fazer em 2021? Aí eu pensando nas coisas e vou criar um método tal de objetivo. Cara, na hora mesmo, eu já comecei a escrever. Então eu já tomei uma ação imediata. Eu já pensei, cara, eu vou lançar eu ia lançar em fevereiro. Aí vou lançar em março, né? A minha semana dos objetivos, que eu vou ensinar para as pessoas como chegar nos seus objetivos. Então, foi uma coisa que foi imediata, né? Vou dar um outro exemplo de uma coisa aqui que eu não usei como imediata, que foi quando eu queria ter um canal no YouTube novamente. Eu tive um canal no YouTube primeiro, em 2015, só que eu não tinha estrutura para fazer. E isso é uma coisa que eu me arrependo amargamente. Foi um erro que eu digo para vocês, não cometam. Achar que por tu não ter estrutura, tu não consegue fazer. E eu fechei esse canal. E daí eu disse, era 2015, 2016, eu digo, agora eu vou abrir o canal. Eu vou fazer o canal de novo. E eu não fiz. E 17 também não. E só fui fazer em 18. Ou seja, eu demorei 2 anos, né, para fazer. Por quê? Porque eu não coloquei ação imediata. Entendeu? Então, eu fui fazer o canal porque eu fui fazer uma mentoria e me falaram, cara, tu tem que fazer canal. E hoje eu já tô com quase, eu não sei se mais de 200 ou 200 vídeos. Se tu for ver todos os vídeos entre Instagram e tudo, vai mais de, cara, não sei se mais de 1000. Por quê? Porque ação.
Ó, tem que ser imediato. Então, tu botou a meta, tu pensou na estratégia, ó. Lembra que a primeira parte é toda mental, né? Toda no papel. Tu tem que colocar isso em prática. Então, pensou, ó, eu quero um canal no YouTube. Eu vou usar a estratégia, vou modelar grandes YouTubers. Ótimo. Ação imediata. Já vai pesquisar os YouTubers, já vai pensar o nome do teu canal, vai escrever, vai começar. Tá? Pra quê? Pra pegar ritmo de jogo, né? Então, é legal, cara. Tu vê, às vezes, no processo de coaching, que a pessoa chega na primeira, segunda sessão, às vezes perdida. Chega na quinta sessão, ela tá assim, meu pai, eu já tô vendo a coisa tomar forma. E por que toma forma? Porque a pessoa tá agindo. E aí, tá, agiu, Vinícius, mas quanto tempo eu tenho que agir? O ideal, pessoal, assim, ó, pra você chegar numa meta assim, bem, Vinícius, eu tenho uma meta para os próximos 3 meses que eu quero muito. Muito, muito, muito. Eu quero chegar nisso aqui. Eu quero ganhar, tipo, sei lá, eu quero ganhar 4 mil reais. E eu tô ganhando 1.000. E eu sei que se eu me propôs e agir, eu chego nos 4 mil. Qual é o ideal, Vinícius? O ideal para mim, e eu já vi estudos sobre isso, é 2 horas de dedicação ao seu objetivo. 2 horas. 2 horas tu vai parar o teu dia para trabalhar nesse objetivo. Seja na formulação, seja melhorar a estratégia, ou utilizar ou estudar a estratégia. Então, quando a gente vai fazer uma estratégia, a gente vai estudar ela. Uma das ações é estudar a estratégia. Pense na parte prática. Então, por exemplo, assim, se meu objetivo é aprender inglês e eu vou fazer um curso de inglês, eu tenho que estudar, certo? Então, estudar já é uma ação. Estudar não é uma estratégia. A estratégia é o que tu escolhe. A ação é estudar. Então, eu tenho que parar o meu dia para estudar. Então, todas as literaturas que eu já estudei, desde Mindset, né? Mindset, o livro, desde no coaching, né? No coaching, todos os métodos que eu já estudei dentro da SB Coaching. Tríade do tempo, poder do hábito, toda essa galera, cara, fechando tudo, 2 horas de prática. Vinícius, eu não tenho tempo. Mano, o que tu faz da meia-noite às 6? Eu tinha uma cliente, o nome dela é Tati. Ela trabalhava, tá, a Tati, ela queria passar num concurso da polícia. Ela trabalhava toda manhã, um pedaço da tarde, fazia estágio, né, no local onde eu trabalhava, então ela acabou me contratando por causa disso. E depois, à noite, ela fazia o cursinho para o concurso e ela não tinha tempo para estudar. A gente conseguiu com que ela estudasse da meia-noite a 1. E aí às 7 ela já tinha que trabalhar. Então, 2 coisas para quem não tem tempo. Ou tu vai acordar mais cedo, ou tu vai dormir mais tarde. É os 2 pontos. Então, cara, se tu acordas, sei lá, às 7, acorda às 6. E aí tu vai tirar 1 hora ali da manhã. Depois quando chega do trabalho, depois do fim do dia, faz mais 1 hora. Né? Ou acorda mais cedo, tem pessoa que acorda às 5 da manhã. Pra quê? Porque, cara, se tu fizer isso, por exemplo assim, se teu objetivo é sair do emprego que tu tá e montar um negócio, ou fazer algo para sair desse objetivo, estudar num concurso, cara, o que vai ter que custar por 3, 4, 5 meses tu acordar 2 horas mais cedo todos os dias? Se tu acorda 2 horas mais cedo todos os dias, 2 horas, em 5 dias da semana, tu já trabalhou 10 horas pro teu objetivo. Se tu pegar e usar final de semana, tá, tu já estudou 14. Tu já ficou 14 horas em função do teu objetivo. Fora que se tu pode pegar 5 horas ou 5 dias da semana, 2 horas. Mas, se tu pega o final de semana, tá? E tu estuda, por exemplo, se tu quer passar num concurso, mais 5 horas, tá? No sábado e 5 horas no domingo, são 10. Ao todo, 20 horas. Tu tem 20 horas, certo?
se tu pega essas 20 horas, tá? E pega as 4 semanas do mês, são 80 horas. Tá? 80 horas é uma caralhada de tempo. Então, pense nisso. O ideal é 2 horas. Vinícius, mas eu não consigo agora. Começa com 15 minutos. Começa com o básico. Mas utiliza esse cálculo de horas. Começa com 15 minutos do teu dia. Olha, 15 minutos eu vou tirar para pesquisar, para estudar, pegar uma página de um livro, pegar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível. Começa com 15. Né? Começa a fazer 7 dias, 15, depois aumenta para 30. Eu faço muito isso com clientes que tipo, por exemplo, assim, precisa fazer atividade física, né? Então, eu não me meto na área, eu sempre falo assim, eu não me meto na área do professor, do personal trainer e do nutricionista, nunca, jamais, porque eles sabem periodização, sabem tudo, eles estudaram para isso. O que eu me meto é na rotina do meu cliente. A rotina do meu cliente é comigo. Então, o personal coloca às vezes, sei lá, coloca que tu tem que fazer uma periodização, fazer peito, costa e perna, né? São 3 vezes na semana que a pessoa tem que ir. Eu tô dando um exemplo, né? Não que seja isso. Só que o meu cliente, ele não consegue nem ir em uma. Então a gente monta, olha só, vamos fazer o seguinte, tu tem que fazer peito, o teu personal diz que tu tem que fazer peito, e tu tem que fazer perna, tu tem que fazer costa. Ótimo. Bom, que dias da semana a gente vai começar a fazer? Então começa com 3. Então vai lá, 3 vezes na semana. Daí chega na segunda semana mais 3 vezes. Aí pá, vamos aumentar. Fala lá com o teu personal. Ah não, aí meu personal diz que eu tenho que fazer ombro. Tá, ótimo, né? Então vamos fazer 4 vezes na semana. Ah, meu personal diz que eu tenho que fazer cardio. Tá, então eu encaixo um momento do cardio na vida do cara. Então, tem clientes que me falam assim, não, o personal diz que eu posso fazer cardio depois do treino ou fazer cardio outra hora do dia. Tá, tu consegue fazer na hora do treino? Não, porque tá muito corrido. Então vamos fazer que horas do dia que tu vai fazer. Então eu sempre encaixo, né, dentro do que o personal, dentro do que o nutricionista vai prescrever para o meu cliente, para encaixar na rotina dele, para facilitar, né? Então, começar com 15 minutos, às vezes assim, eu tenho clientes que começam assim, treinando, fazendo 3 vezes na semana atividade física. Às vezes o cara começa assim, fazendo uma caminhada, e depois ele faz uma corrida, depois ele vai fazer musculação, depois vai fazer um crossfit. E eu começo aumentando semanalmente a intensidade da meta do cara, a intensidade das ações do cara, tá? Então, pensando nisso, o ideal é 2 horas, começa com 15 minutos, aumenta semanalmente. Eu gosto de colocar semanalmente, porque semanalmente eu acho muito legal, até para progresso, porque se tu em 4 semanas tu faz 15, aumenta para 30, 45 minutos, né? Chegando no final do mês tu tá fazendo 1 hora do teu objetivo, tá? Então usem isso na prática. Vamos lá, Vinícius, mas eu tenho eu preciso estudar estratégia, eu preciso estudar e praticar. Como eu faço? O ideal, pessoal, é que assim, dessas 2 horas, tá? Se tu vai usar 2 horas, usa uma para estudar e uma para praticar. E depois vai diminuindo a hora de estudo. A hora de estudo, ela é importante para alguns casos, mas ela não pode ser o 100%. O importante é a prática. Tá? Lembra do ritmo de jogo? Você manter fazendo. Então, por exemplo, assim, se tu vai modelar, modela meia hora e aplica 1h30. Né? Se tu tá nessa regra dos 15 minutos, pega um dia, dos 5 dias da semana que tu vai fazer, pega 2 dias para estudar e 3 dias para fazer. Sempre a ação tem que vir, ela tem que vir mais que o estudo, mas o estudo ele não pode vir sozinho. Entenderam o que eu falei? Então, digamos assim, 5 dias da semana, tu começou com 15 minutos. 2 dias para estudar, 3 dias para agir. Certo? Se tu tem uma coisa que tu vai colocar em prática. Sempre. Estudo, prática, estudo, prática, estudo, prática. Tá? Até chegar um ponto que tu chega assim, faço 1 hora de estudo e 8 horas de prática. Certo?
Vinícius, quais são os melhores horários para as ações dos meus objetivos? Eu li um livro uma vez, eu sempre me esqueço o nome do livro, que ele fala que assim, ó, eu já vi outros autores da produtividade, como o Christian Barbosa, como o Jerônimo Temel, que é coach de produtividade também, falarem isso, e eu vi numa literatura uma vez, que é o seguinte, quando tu acorda de manhã, tipo assim, tu acordou de manhã, toma teu café, ali uns 30, 45 minutos, que tu acordou, sabe a hora que tu acordou, assim, tu sentiu, pá, agora me deu um plim, acordei. Tu começa a valer teu nível de decisão, tá? Algumas outras literaturas dizem que desde que tu acorda tu vai tomando decisões. Mas dependendo do ritual da manhã, do que tu faz de manhã, ainda demora um tempo até tu chegar no ápice das decisões. Toda ação tem decisão. Então, por exemplo, assim, se eu vou estudar o Executive Coach, se eu vou pegar o livro do Geraldo Rufino, é uma decisão. Eu tenho que tomar, tenho que pensar. Por isso, todas as literaturas, algumas literaturas que eu li de produtividade, mais esses autores, mais o Brian Tracy, que é outro autor maravilhoso, falam que assim, ó, tu tem que começar sempre as tarefas mais difíceis ou as mais desafiadoras nas primeiras horas do dia, porque o teu nível de decisão, o teu nível de foco vai estar muito maior. Tem gente que fala, não, eu demoro para me acordar e tarará. Mas não importa. Na minha visão, primeiras horas da manhã, se tu assim, ó, eu tenho que fazer academia, mas é muito difícil para mim fazer. Eu tenho que fazer para chegar na minha meta. Cara, vai na primeira hora da manhã. Né? Então, eu sempre coloco as coisas mais difíceis que eu tenho que fazer na primeira hora da manhã. Então, sempre tem que ser no início do dia. Né? Se tu tem dificuldade, se tu procrastina, sabe? Se tu é aquele procrastinador nato, aquele cara que deixa até pra, sei lá, deixa até pra comer depois, cara, começa fazendo as primeiras horas do dia, sempre no início do dia, sempre, antes de você começar a ter o dia, faz um ritual da manhã, eu preciso desenvolver o hábito de ler, tá ótimo, então começa lendo de manhã. Eu já li, a época que eu tava lendo 1000 livros por, 1000 páginas por mês, eu tava acordando 5 horas da manhã e lendo às 6. E eu lia pra chuchu, assim. Então, use a regra do início do dia. Tá? Sempre. E aí, gurizada? Vocês têm o básico da ação. Aqui, vocês assim, ó, pegando a meta de vocês que vocês têm, colocando em prática ali, ó, 15 minutos, o mínimo, aumentando a dedicação, né, até chegar em 2 horas, fazendo no início do dia, né, todos os dias, né, dá para dar um descanso domingo? Dá para dar um descanso domingo, né, mas é aquilo que eu falei para vocês, quanto mais agir, mais perto do objetivo tá. Então, todos os dias, fazendo, no início do dia. Se às vezes tu não consegue fazer 2 horas, faz 15 minutos, sempre manter fazendo um ritmo de jogo, chegando no teu objetivo rápido, né? Por quê? Porque criou hábito de chegar no objetivo, ganhou o ritmo de jogo, o teu cérebro já entende que tu é uma pessoa focada em objetivos, a tua vida ela muda totalmente, né? Muda, tu chega no teu objetivo, tu vai ficar mais perto do teu objetivo, né? E tu vai integrar todo esse processo que eu falei para vocês, desde a formulação até a estratégia e até a ação. E aí, vocês têm 3 pontos, vocês têm 3 coisas, né? Vocês aprenderam aqui nessa semana a fazer essa mágica acontecer. Agora, eu passei para vocês passos que vocês colocarem em prática, né, vocês vão chegar no objetivo de vocês. Agora, como é que eu faço para achar uma ação ideal para mim? Como eu faço para achar a estratégia certa? Se eu pegar de modelar, como é que eu vou modelar? Como é que eu vou achar a melhor escola, o melhor método? Como é que eu vou formular bem a minha meta? Eu vou mostrar para vocês uma oportunidade de vocês chegarem no objetivo de vocês de maneira prática, certo? Utilizando esses 3 princípios, só que de maneira assim, ó, passo a passo. Aquele papum, assim. Aquele olhou, foi. Pensou, colocou em prática. Imagina como se eu tivesse contigo, te dizendo assim, ó, faz isso.
faz aquilo, faz aquele outro. E tu chegando nas tuas metas, que é o mais importante. Tu pegando aquilo ali e fazendo acontecer. Né? É que nem tu pegar assim um caminhão de areia e jogar pro lado que tu quer. Então vai ser isso. Imagina uma oportunidade, tá? Que eu vou contar pra vocês. Que só eu, Vinícius, tá? Eu, Vinícius. Só quem vos fala aqui, ó. Dupliquei os meus ganhos por 3 meses seguidos. Ou seja, um mês eu ganhei tanto. Aí no outro mês eu dupliquei. E no outro mês eu dupliquei. Por 3 meses seguidos. Tá? O que eu usei para ganhar 10 quilos? Sendo que os últimos 6 foram nesse ano. O que eu usei para aumentar de... Opa, não foi 1.100.000. De 1.100.000 seguidores para 4.000 seguidores, aumentando meu engajamento, chegando mais de 600.000 pessoas. Em um período de 8 meses. Né? Como é que eu usei para ficar reconhecido no ramo de palestras? Hoje na minha cidade eu sou reconhecido e me chamam para dar palestras em vários âmbitos. Escola de nível superior, escola básica, empresas. Como é que eu fiz isso? Todos esses objetivos eu tinha eles quando eu estava na faculdade. E eu contei outros objetivos para vocês nas primeiras aulas. Mas só esses últimos objetivos aqui, ó. Esses foram meus últimos objetivos que eu realizei. Então, vocês imaginam vocês pegando essa lista que eu tô aqui, que eu tô mostrando para vocês, mas como se fosse a lista de vocês, das coisas que vocês sonham, que vocês querem. Cara, eu quero tanto um carro, eu quero tanto uma casa, eu quero tanto emagrecer, eu quero tanto... Meu Deus, e eu não sei como fazer, mas tem uma forma de chegar, uma oportunidade de chegar. E essa oportunidade, ela se chama um método, tá? Que é o método ponto de chegada. Tá? É um método que eu criei dentro desses 3 fundamentos, formulação, estratégia e ação, que vai te ajudar, tá? Basicamente assim, pessoal. Vamos lá. Vou pegar um Ctrl C. Estou fazendo um Ctrl C, Ctrl V aqui nas minhas anotações. Formular teus objetivos de maneira certa. Né? Saber assim, ó. Eu quero carro, eu quero aquele carro que custa tanto. Eu vou usar tais estratégias, eu vou fazer tais coisas. Ou seja, formular aquele objetivo de maneira que chegue. De maneira certa. Depois, dentro daquelas 4 estratégias, como usar as 4, como escolher as melhores estratégias e como usar as 4 estratégias. Tu pode usar as 4 estratégias ao mesmo tempo, sabia? Algumas falam assim, mas para mim ter método ou profissional, eu tenho que ter dinheiro. Mas eu vou ensinar para vocês até usar profissionais e usar métodos, às vezes até sem precisar pagar 1 centavo para escolher essas estratégias. E usar as 4 para chegar nos teus objetivos. Ou escolher as melhores. A melhor, a que funciona para ti. Né? Como colocar teus planos em ação. Essas ações, elas têm níveis. Existem ações difíceis, fáceis. Existem ações médias. Existem horários certos para te colocar tua ação. E eu vou te mostrar quais são os horários, quais são as ações que tu tem que fazer mais assertivas para te não perder tempo com ações inúteis na tua vida. Você aprendeu passo a passo. Não é passo a passo daquilo ali. Passo a passo de formular, passo a passo da estratégia, passo a passo da ação. É como se eu chegasse para ti no teu ouvido e dissesse, faz isso, isso, isso e aquilo. Sem perder tempo, certo? Sem perder tempo, sem ficar lá milhões de estratégias. Não, com foco, indo atrás, né? No conforto da sua casa, a hora que você quer, acordo um sábado lá e eu vou olhar o método do Vinícius e eu vou ir colocando em prática. Utilizando rapidez e eficiência, ou seja, rápido e eficiente. Sempre, sempre, sempre e caminhando para frente com suporte psicológico e de alta performance. Ou seja, eu sou psicólogo de formação, você vai ter um suporte meu para tirar dúvida em qualquer parte do processo
e de alta performance, ou seja, dicas extras minhas de alta performance. Mas, né, então você vai ter tudo isso, mais 4 aulas da mentoria Foco na Missão, que é a minha mentoria que eu tive de meta, ações e objetivos, que eu ensinei uma galera, né, a chegar nos seus objetivos. Então, são aulas extras de outro conteúdo ligado a objetivos, outros fundamentos também que ajudam a tu chegar no teu objetivo, né? É um aprofundado do cartaz dos sonhos, um aprofundado de produtividade semanal. Então, o Foco na Missão um outro programa que eu criei que é muito profundo. Então, você, ainda de ter todo esse método, com tudo isso, você vai ter, Ctrl Z, você vai ter, né, 4 aulas de aprofundamento da mentoria do Foco na Missão. Ou seja, você vai poder assistir essa aula, mais aulas semanais ao vivo só para os alunos. Então, como vocês veem, eu tenho aulas, né, que eu faço 2 vezes na semana para a galera que não é meus alunos, mas eu vou fazer aulas especiais para vocês pelo Zoom ou pelo YouTube, né? Então são essas 2 plataformas que a gente vai usar para vocês tirarem dúvidas na hora, para vocês terem conteúdos extras dentro desse método. Então a gente vai pegar, por exemplo, formular objetivos, a gente vai ter umas especificações disso. Então vão ter aulas ao vivo uma vez por semana, como se fosse uma mentoria, né? Como se fosse uma sessão que vocês tivessem comigo, né? Que vocês acessassem comigo, né? E por último, o grupo de WhatsApp, né? Para vocês trocarem ideia entre vocês, trocarem planos e metas, e também que eu possa dar um suporte para vocês lá, né? Então, às vezes precisa, Vinícius, eu tô com uma dúvida aqui, eu não tô conseguindo tocar tal coisa. Grupo de WhatsApp pra gente dar um suporte para vocês maravilhoso. Vinícius, cara, então o método tem tudo isso, né, em 3 módulos, né? Então com rapidez, vamos lá, mais os bônus que tu vai ganhar, mais as aulas. Como é que eu faço, né, para chegar, para me inscrever nesse método ponto de chegada? Então, hoje, nesse momento, eu abro as inscrições para o método ponto de chegada. E geralmente, pessoal, os meus clientes, o meu ticket médio vai de R$600 a R$5.000. Em média, tá, os meus clientes pagam R$600 por mês. Uma consulta minha custa em média entre 160 a R$200. E você vai ter, tá, tudo isso, ou seja, todo esse método, mas todo o meu suporte, mais aulas semanais para tirar dúvidas, ou seja, 1 hora semanal para te chegar e tirar dúvida comigo quanto quiser, por um preço mensal, tá, de muito menos, tá, que uma consulta minha. Ou seja, tem clientes meus que pagam R$600 em média por mês, e você vai pagar 41 com 41, certo? Então o método ele vai custar 12 vezes de 41 com 41. Ou seja, imagina, você em vez de pagar 160 por sessão, você vai ter 4 sessões de 1 hora comigo por 41 e 41, mais todo o curso, né? Mais todos os bônus, certo? Então vai ser 12 vezes de 41 com 41, para você ter tudo isso, para você ter todo esse método, todo esse aprendizado, e principalmente para você chegar nos teus objetivos, porque esse é o ponto. Tudo isso é para tu chegar na tua meta, né? Então tu vai ter grandes ferramentas, tu vai estar tipo como se fosse com superpoderes. Imagina um superpoder assim do Capitão América para te chegar no teu objetivo. As inscrições, né, estão abertas até dia 12 de março. Dia 12 de março eu fecho o carrinho com tudo. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Certo? Então estão abertas as inscrições. Para te inscrever tem um link aqui embaixo. Um link, tá? Que tu vai entrar, vai clicar, vai te inscrever no curso. E assim que tu colocou, que tu entrou, que tu cadastrou, que tu te inscreveu, tu já vai ter acesso às aulas, as primeiras aulas, o material didático de cada aula,
né? A gente já vai cadastrar o teu WhatsApp no grupo e vamos começar a chegar nas tuas metas, né? Chegar nos teus objetivos, naquele sonho que tu sempre quis. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia nesses 4 maravilhosos dias. Espero, te vejo lá dentro da semana, lá dentro do ponto de chegada. Já te vejo lá, já tô te vendo lá, assim, ó, sendo meu aluno e a gente fazendo uma transformação legal nessa galera. Certo, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima. Vamos fechar?